bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Eu nunca me esqueço da primeira vez em que ouvi, ainda na infância, alguém dizendo que a fé remove montanhas. É uma frase muito citada pelos cristãos e que sempre me intrigou por causa da força simbólica da imagem que ela descreve. Mover montanhas é impossível, mas é um jeito poderoso de verbalizar um sentimento de profunda confiança. Significa que quem tem fé, quem confia na vida, na força do universo ou em um Deus, não importa qual nome, pode superar qualquer obstáculo. Eu penso em fé quando vejo as notícias de tragédias anunciadas, como a que aconteceu em Minas e também no Rio de Janeiro. Muito triste. Corta o meu coração. Eu rezo pelos atingidos, rezo pelas famílias, rezo por todos, rezo por nós. E agradeço todos os dias por ser uma pessoa de fé, apesar de tudo. Confiar em algo que não é visível, palpável, mas que eu sei que existe é, na minha opinião, na minha vivência, uma maneira segura, coerente, ética, de manter os passos firmes na minha caminhada. Eu tenho certeza de que você aí na sua casa que tem fé sabe exatamente dessa sensação que eu estou tentando descrever. Mas a fé não cabe em palavras. É um suporte poderoso que dá uma força vital nos momentos mais espinhosos e que potencializa, sim, o repertório de alegrias, de contentamento, de felicidade, de um jeito que também é difícil descrever. E é com essa fé na vida, nas pessoas, nas dificuldades que nos fazem crescer, na alegria de poder começar mais uma semana, que eu agradeço por você nos receber aí na sua casa, para a gente erguer a cabeça e seguir adiante com fé e coragem para mudar o que precisa de mudança. Sempre juntas, sempre mulheres. Eu fiz esse texto no final de semana, no sábado, como eu sempre faço. Eu faço todos os textos da semana no sábado e mando para a nossa equipe no domingo. Falando dos acontecimentos que têm me deixado muito triste, sem saber do acontecimento mais recente, que acabou de acontecer agora com um colega nosso jornalista e que o Fefito vai detalhar, como ele sempre faz muito bem. Rê. Tudo bem, meu querido? Tudo certo. Que clima triste, na verdade. A gente está aqui para dar uma notícia super triste. Morreu agora, há pouco, aos 66 anos, o Ricardo Boechat, apresentador do Jornal da Band, âncora da Band News FM, um dos maiores jornalistas desse país. O Ricardo Boechat começou a carreira dele no Impresso, passou pelo jornal O Dia, o Globo, passou pelo Estado de São Paulo, passou pelas maiores redações do país. E para vocês terem o tamanho da importância dele para o jornalismo, o maior prêmio a gente conhece, que é o Prêmio ESSO do jornalismo, e ele tem 3. Muito admirado por todo mundo. Muito admirado. A gente chegou, inclusive, a falar do Ricardo Boechat aqui na semana passada. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito firme, em suas... Exigente. Muito exigente. A gente viu que vazou, inclusive, um vídeo dele reclamando de um erro de apuração lá com uma jornalista. A gente falou na semana passada sobre isso. Mas o Ricardo Boechat morreu hoje durante uma queda de helicóptero. Um helicóptero caiu no quilômetro 7 da rodovia, lá do Rodoanel, bateu num caminhão, o motorista do caminhão se feriu, mas o piloto do helicóptero e o passageiro, que no caso era o Boechat, não resistiram. Então foram 2 impactos, da queda e do caminhão. E do caminhão, pois é. Os 2 morreram carbonizados. De início a gente não sabia quem eram os integrantes do helicóptero. Esse acidente foi largamente noticiado depois que aconteceu, por volta do meio-dia. Mas a gente não sabia quem estava lá dentro. Agora o governo do estado de São Paulo acabou de confirmar. A TV Bandeirantes e a Rede Globo também já confirmaram a morte dele junto ao governo do estado de São Paulo. Em breve a Bandeirantes deve emitir uma nota oficial, um comunicado oficial sobre o assunto. Para quem está ainda nas regiões do Rodoanel, a gente também precisa dizer que, além do caminhão atingido, o trânsito está interditado. Então, assim, foram feitas interdições parciais na pista do Rodoanel no sentido Perus e da Anhanguera no sentido Jundiaí. Então, os motoristas têm como opção agora acessar a Anhanguera no sentido São Paulo e pegar um retorno no quilômetro 18 para seguir rumo a Jundiaí. Você sabe para onde ele estava indo? De onde ele estava voltando, Fefito? A gente não sabe ainda, as informações são muito preliminares. Que acabou de acontecer. A gente acabou de confirmar a identidade do Boechat como passageiro. A gente vai ter essas informações ao longo da tarde com toda certeza, mas muito provavelmente ele devia estar indo para a Band, porque ele apresenta o Jornal da Band, ele também era editor do Jornal da Band, então precisava preparar os textos, chegar mais escrever cedo. tudo, chegar mais cedo e estar pronto para isso. O Boechat
deixa um legado gigantesco para o jornalismo brasileiro. Ele sempre foi uma pessoa de opiniões muito, muito, muito fortes. Todo mundo ou concordava ou discordava com ele, mas concordava ou discordava sabendo que ele estava sendo muito sensato e coerente com as coisas que ele falava. E na Rádio Band News, ele deu uma revitalizada no perfil dele, né? Ele era divertido, engraçado, bem-humorado. As interações dele com todos os colaboradores eram sempre muito pontuais, engraçadas, sem deixar de ser contundente, como ele sempre foi. Então, quando ele foi para a Rádio Band News, ele deu uma arejada no jeito dele de fazer jornalismo, que só fez com que aumentasse a nossa admiração pelo trabalho dele. Ganhou um estilo bonachão, por exemplo, né? Eu sei de alguns amigos lá da Band, por exemplo, que me falavam que o Boechat era muito legal de conviver, porque ele era daqueles desligados, que não se deslumbrava fácil, então tinha carro velho, por exemplo, não fazia questão de ostentar. Outra geração. Um carrão, outra geração mais apegada, estava mais preocupado com o trabalho em si do que com o glamour da coisa toda. O Boechat deixa esposa, deixa filhos, a gente se lamenta muito, o jornalismo inteiro está em choque nesse exato momento, todas as redações estão absolutamente em choque, a quantidade de amigos, meu celular está vibrando nesse exato momento para falar do assunto, não se para de falar nisso, porque é um companheiro muito querido por todo mundo, eu nunca ouvi as pessoas falarem algo sobre o caráter do Boechat, ele sempre foi visto como alguém muito sensato, muito correto em seu posicionamento. O Jornal da Band perde agora um âncora que é um emblema, porque poucos são os âncoras que ficam tanto tempo na frente de um telejornal se eles não se transformam num emblema desse telejornal. A gente tem o caso do Boris Casoy, do William Bonner, e o Boechat para a Band era isso. Sem dúvida. Ele era o âncora que era a cara do Jornal da Band. Agora a Fazia Band... o Canal Livre também. Pois é, ele chegou a ser diretor de jornalismo da Band, por uma época, inclusive, de tão tarimbado que ele era. A gente acabou de receber a informação aqui de que ele estava voltando de Campinas, onde ele tinha ido dar uma palestra. O Boechat, de fato, era muito procurado para dar palestra em faculdades e empresas. Ainda mais para discutir o panorama do país agora, com esse novo governo. Em começo de governo, tem sempre um jornalista político ali para poder orientar empresas e falar com estudantes sobre os rumos do país. A gente não tem informações ainda sobre velório, sobre funeral, porque tudo aconteceu muito agora. Os corpos ainda vão ter que passar por muitos cuidados, eles foram carbonizados. Tem todo um procedimento. Pois é, a gente sabe que o governo de São Paulo tinha a lista dos passageiros, porque todo voo tem que declarar quem são os passageiros, mas agora também tem que identificar quem é quem, essa é a parte chata. E quando morre carbonizado, às vezes precisa, é um processo mais elaborado, porque precisa, em casos extremos, como aconteceu com os meninos do Rio de Janeiro, até do exame de DNA. DNA ou arcada dentária, dependendo do estado da condição, né? Bom, não tenha dúvida de que as informações serão atualizadas durante toda a nossa tarde pelo FEFIT e pela nossa equipe de jornalismo. A gente vai para o intervalo. Na volta, estamos aqui esperando você. Até já.